A felicidade não se compra. Tem um filme clássico, inclusive ele é preto e branco, que tem esse nome, A Felicidade Não Se Compra. É uma vida desafiadora de um rapaz que tinha muitos sonhos e ele vive se frustrando porque ele acredita que não realizou os teus sonhos, ele não entendia a sua importância no mundo. Ele não conseguia enxergar os impactos do que ele fazia para as pessoas, das decisões dele. E ele tem a oportunidade de vivenciar uma experiência única, que é conhecer o mundo onde ele não existisse. E eu vou deixar que você descubra sozinho como foi o desfecho desse filme. Busque aí, A Felicidade Não Se Compra. Por que, Karina, a felicidade não se compra? É muito mais fácil sofrer numa ilha paradisíaca ou surfando ou esquiando nos Alpes suíços do que chorando sem ter o que comer. Você não sabe como é a penumbra de uma alma que não se reconhece e que não sabe o valor da sua existência. Não importa o que ela tenha na frente dela, não importa a sua conta bancária, não importa as pessoas que ela tem ali, a quantidade de empregados ou acessos, carros, roupas, não importa. Se o vazio da alma consumir essa pessoa, ela não consegue ver valor em nada disso. Então, primeiro, antes de querer conquistar coisas, entenda quem é você. Entenda de onde você veio. Entenda a essência da sua criação, a razão de você estar aqui. Não é o propósito, como muitos vêm buscando aí. Eu preciso entender meu propósito, porque se eu não entender meu propósito, nada que eu fizer vai fazer sentido. Não se trata disso. Não se trata disso. O propósito é se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Quando você entende a importância da tua existência, você entende o impacto que você tem no outro. Quando você entende que você não é autossuficiente em você mesmo, você entende a sua pequenez. E aí você entende que há algo muito mais forte, mais profundo, mais intenso, maior, que vem antes de você, que te criou e que te possibilitou estar aqui. E aí você entende que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Você decide de forma mais assertiva, você escuta pessoas que fazem sentido. Porque lembra? Eu falei sobre isso no outro vídeo. O que você faz influencia as pessoas. O que você fala para as pessoas gera um impacto nelas. O que você entrega para elas, falando ou não falando, verbal ou não verbal, expressando ou deixando de expressar, sendo indiferente ou ativo ou comunicativo. Todo tempo você está comunicando algo, todo tempo você está entregando para o mundo alguma coisa que está dentro de você e muitas vezes você nem sabe o que é. Às vezes as coisas acontecem com você e você não sabe de onde vem, mas há uma origem. Há uma origem. E quando você se dispõe de forma intencional a entender essa raiz, a entender de onde vem, a entender por que vem, a entender como você reage a tudo isso, como você reagia, porque aí você olha os seus comportamentos anteriores, como você acha que reagiria, né, pensando no futuro. Sabe aquelas conversas que você tem às vezes com as pessoas e você fala, mas se acontecesse isso comigo, eu faria isso. Você não sabe. Você não sabe quem você é dentro de uma situação até que você passe por ela. Você não sabe. Numa situação muito drástica, qual seria o seu comportamento. Você não sabe, numa situação muito feliz, como seria o seu comportamento. Você não sabe, mas quem te criou sabe.
Então, muitas vezes você não recebe coisas ou você não passa por situações para que você não se perca. Você já parou para pensar que às vezes você está sendo protegido? Que às vezes você está sendo guardado? E aí você fica estrebuchando, brigando, falando, porque eu quero, parecendo uma criança mimada. E você não entende que o caminho que você está, de repente, é o melhor para você. De repente você não entende que se você tivesse tomado aquele outro caminho, aquela outra decisão, se você tivesse com aquela outra pessoa, você não faz ideia de como seria a tua vida. Você não faz ideia de quem você teria se tornado, mas ele sabe. E porque ele sabe, ele não permitiu. Ou porque ele sabe, ele permitiu, para que você amadurecesse. Há situações na sua vida que você fala, por que eu passei por isso? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu tô passando por isso? Às vezes você não sabe. E talvez não tenha entendimento ou maturidade para saber. Mas ele sabe. Então, a reflexão desse vídeo, o ensinamento que eu quero trazer para vocês é: todas as vezes que você acordar e todas as vezes que você tiver a oportunidade de fazer uma parada e entender, olhar para você, entenda quem você é naquela situação. Tá passando por um deserto? Tá passando por um desafio? Quem é você nessa situação? Quais outras vezes você passou por essa situação? Como foi a maneira que você agiu nessa situação? Quem você se tornou? Quem você se tornou depois que encerrou? Depois que você passou? Depois que a tempestade foi embora? Quem você se tornou? Os desertos, os desafios têm tornado você tem permitido que eles te tornem uma pessoa melhor? Que te transformem em uma pessoa com mais bagagem, mais milhas, mais forte, mais resiliente, mais sábia, mais inteligente, mais consciente? Ou você tem se permitido abalar e você tem se tornado uma bomba relógio a cada dia, prestes a explodir em você mesmo, nas pessoas que você ama, perdendo as coisas pelo caminho, deixando cadáveres pelo caminho, propagando coisas negativas, ruins para as pessoas, reclamando o tempo todo e soltando seus lixos emocionais nas pessoas. Quem você tem sido na jornada? Quem você tem se permitido ser nos processos? E mais que isso, você tem se permitido passar pelo processo para entender e descobrir quem é a pessoa que você vai se tornar quando acabar? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Não adianta você iniciar várias coisas se você não finalizá-las. Então seja uma pessoa de acabativas, porque quando você encerrar os ciclos, encerrar o que você se propor a fazer, aí sim você vai conhecer a versão que você se tornou, de todo o processo que você passou.